Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para você nesta série de 365 vídeos que eu estou fazendo durante este ano de 2019. O meu nome é Wesley Dias. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui no link na descrição os vídeos anteriores para você conferir o que já tem produzido até agora. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, é basicamente para quem tem site, mas para quem não tem, é bom já saber as estratégias que você precisa utilizar para aumentar as visitas em seu site. Se você tem um site e ele não recebe visitas, você precisa realizar alguns procedimentos, utilizar algumas estratégias para que ele comece a funcionar de fato, né? Não adianta ter um site, mas que não recebe visita. E eu quero trabalhar em duas partes. Essa vai ser a primeira parte. Eu vou trabalhar com duas estratégias que você pode utilizar a partir de hoje para implementar em seu site. Muito bem, este é um assunto muito conhecido, só fazer um aviso aqui. Se você colocar no Google, por exemplo, você vai encontrar muita informação sobre isso. Eu selecionei alguns melhores, 5 ideias, 5 estratégias melhores e vou deixar aqui para você. O ideal é que você pratique, coloque em prática todas essas estratégias. A gente vai ver duas nessa primeira parte e mais 3 na próxima parte, no outro vídeo de amanhã. Beleza? Então vamos lá. A primeira estratégia é chamada de tráfego orgânico. Tráfego orgânico é o tráfego gratuito, ou seja, você não precisa fazer anúncios, você não precisa pagar para o Google, por exemplo, para aparecer nas buscas do Google. Mas você precisa investir na produção de conteúdo relevante para o público-alvo. Então, um exemplo aqui do lado. Eu coloquei ali a busca no Google como emagrecer com saúde. E aí ele já faz, mostra os 3 primeiros resultados. Eu peguei aqui os 3 primeiros resultados para a gente entender basicamente como que o Google relaciona esses assuntos em relação a o que é mais importante para aquela palavra-chave. Ele considera que esses 3 sites são mais relevantes considerando a palavra-chave que foi digitada. Então a gente tem aqui a ideia de conteúdo que foi gerado por esse site minhavida.com.br, tuasaude.com.br e rotasaudável.com. Então eles desenvolveram esse conteúdo, você vê que 31 de outubro no tuasaude.com.br, os outros não tem a data que foi publicado, mas é um conteúdo recente e é um assunto que faz sentido com aquela palavra-chave que foi digitada lá. Então a ideia é que você pegue no seu nicho, no seu segmento e comece a construir conteúdos que atendam a necessidade do teu público-alvo. E aí você começa a criar esse relacionamento. Então, basicamente, você precisa simplesmente parar, sentar e escrever assuntos que precisam, que na verdade resolvam uma dificuldade, um problema do teu público-alvo. E essa é a primeira estratégia que você precisa desenvolver. Não há necessidade de pagar o Google para aparecer. E eu estou falando Google porque hoje basicamente é o principal buscador na internet. Mas aí você vai ter o Bing, você vai ter os outros buscadores, Yahoo, etc. e tal. Mas basicamente o tráfego pago é o tráfego gratuito, você só precisa, sei lá, ter um blog no seu site, por exemplo, e começar a construir e escrever assuntos relacionados ao público que você deseja atingir. E a estratégia número 2 é justamente fazer anúncios no Google, por exemplo, né, tráfego pago. Estou colocando o exemplo aqui da foto do Google, a gente pegou a mesma palavra-chave, que é como emagrecer com saúde, chama a palavra-chave mesmo essas 4 palavras, né, como emagrecer com saúde, mas essa frase traz esses 2 anúncios em destaque. Então, emagrecer com saúde da dieta.uol.com.br e dietaesaude.com.br, 2 anúncios. Então você vai perceber que o Google já avisa ali que são anúncios, esses 2 textos aí. E você tem outras opções. Eu dei esse exemplo aqui do Google, mas você pode fazer anúncios no Facebook, você pode fazer anúncios no Instagram. Taboola e Outbrain também são outras fontes que permitem de você fazer anúncios dentro dele. No LinkedIn, Wallclicks, Terra, no G1 você pode fazer anúncios com banner. E tem os comparadores de preços aqui, mais uma estratégia para e-commerce. Se você vende alguma coisa através do seu site, da sua loja virtual, você pode fazer a parte de tráfego também em comparadores de preços. Essa é uma estratégia que você vai pagar geralmente por cliques. Você paga ali geralmente alguns centavos por clique e vai depender
do tipo de concorrência que você entende. Então, geralmente uma palavra que tem uma maior concorrência, o clique dessa palavra vai ser mais caro, ou seja, vai ter um valor mais alto, e dependendo se a concorrência for menor, o custo vai ser menor, você vai ter um custo por clique menor. Então, o que você precisa avaliar nesse momento é o que custa mais. Parar para produzir um conteúdo que seja relevante, que faça sentido para o teu público, ou pegar direto e fazer anúncios que vão levar. O ideal é que você faça os dois. Você tenha momentos de oferta, principalmente nessa parte de anúncios pagos, e você trabalha o conteúdo que é complementar também, ou seja, que resolve uma dúvida específica. O que a gente precisa entender é que não dá para escolher uma ou outra, né? O ideal é que você utilize as duas estratégias, tanto a paga quanto a gratuita, porque elas vão se complementar. Muito bem, essa é a primeira parte. Você já pode aplicar, procurar mais para aprofundar nesse assunto, como fazer os anúncios. Basicamente a ideia aqui é muito simples, você consegue no mesmo dia criar um anúncio e colocar ele no ar no Google. O custo é bem baixo, você consegue começar com pouco recurso, você não precisa de milhares de reais para fazer isso. E aqui é só, enfim, fazer uma pesquisa, pegue o seu tema que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui, se eu fosse trabalhar com essa parte de como emagrecer com saúde, o que eu faria? Eu pegaria os conteúdos que estão aqui nesses três primeiras posições, avaliaria o que eles estão falando, por que é interessante, por que o Google validou eles como o mais importante, e tentaria melhorar, pegaria os três e tentaria fazer um melhor. Utilizaria as mesmas, o mesmo conteúdo que está dentro desses três e criaria um com mais informações ainda, com mais detalhes ainda, para ter mais relevância no Google para esse termo, como emagrecer com saúde. E aí, na parte 2, a gente vai falar de mais 3 exemplos, né, 3 estratégias para aplicar como uma estratégia de aumentar as visitas em seu site. Muito bem, então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.